Pronto, tá gravando agora. Tá, agora é serinho. Gente, olha só. Agora, nós vimos na última aula os exercícios sobre prisma. Nós vimos o que era prisma, né? Agora, eu peço que vocês depois acompanhem, tá? Na página 71 da apostila 3 de vocês, lá na frente 3, que fala sobre pirâmides, tá? Nós vamos começar a falar sobre pirâmide. Só que antes de nós falarmos sobre pirâmide, eu lembro que na semana passada algumas pessoas me questionaram assim: Álvaro, apareceu no exercício apótema e raio dos polígonos regulares. E nós não havíamos visto isso ainda. Realmente ainda não. Acabou indo para os exercícios de prisma por um erro. Foi um erro meu que eu não queria que aparecesse ainda, mas acabou aparecendo essa questão do apótema e do raio lá nos exercícios de prisma. Então, aqueles exercícios até então vocês podem desconsiderar, tá? Mas o que acontece? Para nós estudarmos o que são as pirâmides, nós precisamos saber o que são esse apótema e o que é esse raio, tá? Então, olha só. Em todo polígono regular, tá, você tem duas relações. Você pode inscrever esse polígono dentro de uma circunferência ou você pode colocar dentro desse polígono um raio, uma circunferência menor, tá? Então, em qualquer que seja o polígono regular, eu posso colocar ele dentro de uma circunferência qualquer, tá? E eu posso colocar dentro dele uma outra circunferência, beleza? O que vai acontecer, gente? Essas duas circunferências, tanto a circunferência de fora quanto a circunferência de dentro, elas vão ser o quê? Elas são circunferências concêntricas, elas têm o mesmo centro, tá? Então, o que acontece? Se eu tenho duas circunferências, consequentemente eu tenho dois raios. O que vai acontecer? O A, esse Azinho aqui, é o que nós vamos chamar de apótema da base, apótema do polígono regular. O apótema do polígono regular é o raio da circunferência que está dentro do meu polígono, tá? O apótema é o raio da circunferência que está dentro do polígono. O raio, que nós vamos chamar de R, ele vai ser o quê? Ele é o raio da circunferência que está por fora do polígono, que é a circunferência que está circunscrita ao polígono, tudo bem? Então, o apótema é o raio da circunferência interna, o raio mesmo é o raio da circunferência externa, tudo bem? E o que acontece? Para cada polígono regular, você tem uma fórmula para calcular a medida do apótema e uma fórmula para calcular a medida desse raio, tá? Por questões meio óbvias, nós não vamos fazer a demonstração das fórmulas, tá? Mas o apótema do triângulo, porque cada polígono vai ter sua fórmula, o apótema do triângulo vai ser o quê? A medida do lado vezes raiz de 3 dividido por 6, beleza? E a medida do raio vai ser o quê? A medida do lado vezes raiz de 3 dividido por 3, tá? São as duas fórmulas que envolvem apótema e raio dentro do triângulo. O que acontece? Eu tenho também, pessoal, o quadrado. No quadrado, eu também tenho apótema e eu também tenho o raio. O apótema, ó, vai ser o que? Ele sai do centro da circunferência e vem até onde? Até o ponto médio do lado do meu polígono, tá bom? Então, o apótema, ele vai acabar sendo o quê? Ele vai acabar sendo a medida do lado sobre 2, beleza? E sempre tem um jaguar no meio. E o raio vai acabar sendo o quê? O raio é a medida do lado vezes raiz de 2 dividido por 2. Tudo bem? Então, o que vai acontecer? Esse apótema e esse raio dentro do polígono regular, dentro do quadrado, são únicos dele. Todo quadrado tem essas fórmulas, tem essas relações. Tudo bem? E o que acontece? Eu também tenho quem? Meu outro polígono regular, que é o polígono base, é o hexágono. Tá? No hexágono, o apótema dele vai ser o quê? Vai ser a medida do lado, vezes raiz de 3 sobre 2. E no hexágono, a medida do raio, gente, vai ser quem? Vai ser a mesma medida do lado do hexágono. Tá ok?
Então, sempre que fala em apótema e raio, agora tu já sabe que são o quê? São relações de medida em função do comprimento do teu lado, do teu polígono regular. Álvaro, mas por que só quadrado, triângulo e hexágono? Porque são os três polígonos que são mais comuns dentro do estudo da geometria espacial, tá bom? E o que acontece, gente? Nós não falamos ainda de prisma, mas o que vai ser o prisma? Aliás, o prisma nós já falamos, nós não falamos de pirâmide. Pirâmide vai ser o quê? É um conjunto de segmentos de reta, cujas extremidades são um polígono que fica fora, aliás, que fica num plano, e um ponto que fica fora desse plano que contém esse polígono. Ou seja, como se tu tivesse assim, ó, tu tens um polígono num plano e tu tem um ponto no outro. Todos os vértices do polígono, eles estão ligados àquele ponto ali, tá? Então a pirâmide, gente, é essa coisa aqui, ó. Você vai ter uma base, tá? Que ela pode ou não ser regular. É importante lembrar que quando a base não é regular, o exercício se torna um pouco mais complexo, tá? No Enem, na CAF, na UDESC e na UFSC, tá? Normalmente, em 97% das vezes, você vai ter as bases regulares, tá? E o que vai acontecer? Tu tens um polígono regular aqui, mas que pode não ser, e tu tens um ponto aqui em cima, ó, fora em outro plano. Nota que todos os vértices do meu polígono estão ligados a quem? Estão ligados a esse vértice aqui, beleza? Então, o que acontece? Dentro da pirâmide, gente, nós temos a presença de várias coisinhas. Por quê? Olha só. Nota que eu tenho a distância entre a ponta desse vértice aqui e o meio do meu polígono, o centro dele, vai ser o quê? Vai ser a altura da pirâmide, tá? Aqui eu tenho a altura da pirâmide. Esse segmento que sai do centro da minha pirâmide e vai até a extremidade do meu vértice do polígono regular vai ser o meu raio. E aqui eu tenho quem? Ó? Ele sai do centro da circunferência, ou seja, do polígono regular, e vai até onde? Até o ponto médio do lado. Aqui eu tenho o meu apótema. Tá? O que acontece? Em toda pirâmide, a face lateral vai acabar sendo o quê? A face lateral acaba sendo um triângulo. E o que a gente sabe? Que todo triângulo ele vai ter o quê? Ele vai ter uma altura. E esse M aqui, gente, é o que a gente chama de altura da face. Ou eu chamo ele também de apótema da pirâmide. Então agora nós vamos ter duas coisas novas. Aliás, três coisas novas. Você tem o raio do polígono regular, tá? Você tem o apótema do polígono, o apótema da base, e você tem o apótema da pirâmide. O que é o apótema da pirâmide, gente? O apótema da pirâmide é a altura da face da pirâmide. Tudo bem? E aqui, gente, ó, eu continuo tendo a minha aresta lateral. Então, quais são os elementos que eu vou ter na pirâmide agora? Eu tenho a aresta da base, eu tenho o raio da base, eu tenho o apótema da base, eu tenho a aresta lateral e eu tenho o apótema da pirâmide. Tá? São os elementos que eu tenho a partir de agora dentro dessa pirâmide. Então, como é que vai funcionar, gente? Olha só. Aqui nós temos as relações métricas no polígono regular, tá? Já trocando o lado por aresta da base, ok? E as fórmulas do raio e das áreas, como nós tínhamos visto lá nos prismas. Então, o que eu tenho que saber de uma pirâmide? Vamos lá. Eu vou chamar a aresta da base de Azinho B, a área da base de Azão B, a aresta lateral Azinho L, altura de H, área total de AT, volume de V, o número de lados da base igual no prisma NLB, tá? O apótema da pirâmide nós vamos chamar de M, o apótema da base nós vamos chamar de A e o raio da base nós vamos chamar de R, beleza? Então, são as nomenclaturas que nós vamos utilizar.
o que que acontece? Como é que funciona a pirâmide? Por que que a pirâmide ela é considerado o corpo geométrico mais difícil de se trabalhar? Porque além de você ter as fórmulas normais de volume, de área lateral e da área total, você tem que lembrar das relações métricas do polígono regular, porque a grande sacada das pirâmides é a aplicação efetiva dessas relações métricas do polígono regular, e ainda você tem que lembrar das relações pitagóricas que existem dentro dessa pirâmide, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Ó, quais são as fórmulas que a gente vai ter? As fórmulas efetivas da pirâmide. O volume vai ser quem, gente? O volume é a área da base vezes a altura dividido por 3. Tá? A área lateral vai ser o quê? Número de lados da base vezes a aresta da base vezes o apótema da pirâmide. Por quê? Ó, a aresta da base, se você analisar, é a base do teu triângulo. O apótema da pirâmide. O apótema da pirâmide, a altura ela é fácil. Base vezes altura, dividido por quem? Dividido por 2, a área do triângulo. Multiplicado por quê? Pelo número de lados que a minha base apresenta. Tudo bem? E a área total vai ser quem, gente? Vai ser a área lateral mais a área da base. O foco mesmo está aqui, ó, nas relações pitagóricas. Porque dentro de uma pirâmide eu tenho o que, gente? Eu tenho 3 relações pitagóricas entre os valores dessa pirâmide, entre as medidas dessa pirâmide. Então, como é que vai funcionar? Ó? Vamos voltar lá na pirâmide. Vamos ver, ó. Qual é a primeira relação pitagórica que eu posso ver aqui? Acompanhe o professor. Ó. Você concorda que a medida da altura, a medida do raio e a medida da aresta lateral aqui, elas estão formando, essas 3 medidas, elas formam um triângulo retângulo? Formam, né? Ó, cateto, o raio é o meu outro cateto, e aqui a minha aresta lateral é o quê? É a minha hipotenusa. Então, uma das relações pitagóricas que nós vamos ter vai ser quem, gente? Vai ser que a aresta lateral ao quadrado vai ser igual a quem? Ao raio da base ao quadrado mais quem? Mais a altura ao quadrado, ok? O que mais que a gente tem, pessoal? Ó, eu posso ter uma segunda relação pitagórica, que é a mais comum de aparecer, tá? Principalmente nos exercícios da UFSC, que vai acabar sendo quem, gente? Acaba sendo a altura, o apótema da base e o apótema da pirâmide. Como é que vai funcionar isso? Você vai ter o apótema da pirâmide ao quadrado igual a quem? Ao apótema da base ao quadrado mais a altura ao quadrado. Essa relação pitagórica aqui é a relação mais comum, é a que mais vai aparecer, ok? Na UFSC, na UDESC, tá? Na CAF, essa é a principal. E a que menos aparece é quem, gente? Essa daqui, ó. Se você analisar comigo, ó, eu tenho o apótema da pirâmide, eu tenho a metade da aresta da base e eu tenho o quê? Eu tenho a aresta lateral. A terceira relação pitagórica que eu tenho vai ser o quê? Aqui, a aresta lateral ao quadrado, que está formando a hipotenusa, igual a quem? A metade da aresta da base ao quadrado, mais quem? Mais o apótema da pirâmide, também elevado ao quadrado. Ok? Então, são as 3 relações pitagóricas, gente, que nós temos aqui. Ó. A aresta lateral ao quadrado é igual a quem? Ao raio da base ao quadrado mais a altura ao quadrado. A principal, o apótema da pirâmide ao quadrado, é igual a quem? Ao apótema da base ao quadrado mais a altura ao quadrado. A que menos vai aparecer, essa daqui, ó. A aresta lateral ao quadrado é igual a quem? Apótema da base sobre 2 ao quadrado mais o apótema da pirâmide ao quadrado, tá? Gente, é fundamental que quando você for resolver um exercício, você tire os dados, anota o que você tem e anota o que você quer procurar, porque fica mais fácil. Tá? Aí você vai aplicando as fórmulas para saber o que tu precisa encontrar
para chegar no resultado do teu exercício, tá? Os exercícios de pirâmide, gente, normalmente eles envolvem no mínimo 2, 3 contas. Eles são um pouco mais extensos, porque é muita fórmula, é muita coisa. Em via de regra, para trabalhar com pirâmide, são só essas fórmulas aqui. As relações pitagóricas, que são relações internas da pirâmide, o volume, área lateral e área total. Só que o que acontece? Como eu tenho que lidar também com as fórmulas do apótema e do raio, se torna um pouquinho mais trabalhoso, tá? Mas são só aplicações de fórmula, tudo bem? Vamos ver como é que funciona essa coisa na prática? Olha só. Primeiro exemplo, ó. Uma pirâmide regular de base hexagonal é tal que a altura mede 8 centímetros e a aresta da base mede 2 centímetros. Eu quero calcular o volume dessa pirâmide. Então vamos pensar com o professor assim, ó. Eu tenho uma base hexagonal, tá? A base é um hexágono. Quais são as informações que o exercício me deu? Ele me deu a medida da aresta da base e ele me deu quem? Ele também me deu a medida da altura. Como é que eu calculo o volume, gente? Volume vai ser quem? A área da base vezes a altura dividido por 3. Então, como é que eu vou calcular a área da base dessa pirâmide? Lembra que minha pirâmide é hexagonal. A área da base vai ser o quê? 3 vezes a aresta da base ao quadrado, raiz de 3 sobre 2. Substituindo, eu vou ter o quê? 3 vezes 2 ao quadrado, raiz de 3 sobre 2. 2 ao quadrado é 4. 3 vezes 4, 12. 12 raiz de 3 sobre 2, vou ter o quê? Que a área da base mede quanto? Mede 6 raiz de 3 centímetros quadrados. Ok? Essa aqui é o que, pessoal? Essa aqui é a área da minha base. E eu já sei a medida da minha altura. A minha altura é quanto? É 8 centímetros. Então, basta substituir na fórmula do volume. O volume vai acabar sendo quem? A área da base, 6 raiz de 3, vezes a altura, que é 8, dividido por 2. 6 vezes 8, 48. Então, você vai acabar tendo quem? 48 sobre 2, que é 24 raiz de 3 centímetros cúbicos. Tá? Como eu disse, é um exercício de aplicação de fórmula. Você vai aplicando as fórmulas, você vai resolvendo os exercícios e vai pegando prática ao longo do tempo. Tá? Esse aqui é Professor, Oi. naquele exercício ali, volta ali rapidinho. Diga. Por que ele deu 6 raiz de 3 e não 2 raiz de 3? Sendo que... Nota, ó. Olha só, 2 ao quadrado é 4, certo? No volume. Aonde? No volume lá. Tava lá, a aresta da base vezes a altura dividido por 2. Aí deu 6 raiz de 3, sendo que a Foi erro meu. Foi erro meu. A base vezes a altura dividido por 3, não dividido por 2. Eu que errei aqui, verdade. Foi erro meu. Não. Mas o... É porque é diferente a aresta e a área, Álvaro. Acho que é isso que ele tá perguntando. A aresta da base e a área da base. Isso. Ó, azinho B é a aresta da base. Azão B é a área da base. Aqui eu também errei, porque eu escrevi sobre 3 e aqui eu escrevi sobre 2. Vai ser 48 dividido por 3. Tá? 48 por 3 é 16 raiz de 3, e não 24. Tá? Entendeu agora, Pablo? Uhum. Tá, beleza. Aqui, gente, ó, eu escrevi por 2, não é por 2, é por 3. Então, 48 dividido por 3 vai dar 16. Então, aqui é... Aqui, ó, aqui é 16 raiz de 3, tá? Então, aqui é por 3, aqui é por 3, beleza? Isso aqui não tá valendo, tá? É 16 raiz de 3, oh, Jesus, centímetros cúbicos, entendido? Esse aqui que é o meu volume, ok? Tranquilo? Uhum, não deu pra ver, mas tudo bem. Não apareceu? Pra mim, não. Oh, Jesus. Nem pra mim. Tem problema.
Então, vamos lá. Para mim apareceu. Vamos lá, gente. Deixa, então. Só arrumar isso aqui. Bom, tinha que aparecer para vocês, não apareceu. Vamos lá. Depois eu arrumo certinho e posto lá, tá? Gente, olha só. Uma pirâmide regular de base quadrada tem a aresta da base medindo 8 centímetros e o apótema da pirâmide medindo 5 centímetros. Eu quero saber em centímetros cúbicos qual é o volume dessa pirâmide. Olha só, presta atenção. Nós temos uma pirâmide onde eu tenho a aresta da base medindo 8 e o apótema da pirâmide medindo 5. Como é que vai funcionar isso, gente? Olha só. Vamos seguir o que o exercício nos deu. A base é quadrada, tá? E eu sei o quê? Que a aresta da base mede 8, o apótema da pirâmide mede 5. Lembra que o apótema da pirâmide é o quê, gente? O apótema da pirâmide é a altura da face. O que acontece? O exercício quer saber qual é o volume dessa pirâmide. Se eu tenho a aresta da base, eu consigo achar a área da base, mas está faltando achar quem? Está faltando achar a medida da altura. E como é que eu encontro a altura? Tu vai pensar assim, bom, quais são as informações que eu tenho? Eu tenho a aresta da base e eu tenho o apótema da pirâmide. Com a aresta da base, eu não consigo achar a altura. Mas o exercício deu o quê? Deu o apótema da pirâmide. Com o apótema da pirâmide, dá de achar a altura? Dá. Por quê? Apótema da pirâmide ao quadrado é igual a quem? Ao apótema da base ao quadrado mais a altura ao quadrado. Álvaro, mas eu tenho que achar o apótema da base. Não tem problema, o apótema da base nós já vimos como é que calcula. O apótema de um quadrado vai ser o quê? A aresta da base dividido por quanto? Dividido por 2. Tudo bem? A área da base eu vou calcular como sendo quem? A área da base é a aresta da base ao quadrado. E o volume é o quê? A área da base vezes a altura dividido por 3. Então, a primeira coisa que eu tenho que saber. Bom, eu tenho a medida do apótema da pirâmide. Eu tenho que descobrir o quê? A medida do apótema da base, que eu me encontro tendo a aresta da base. Para quê? Para finalmente achar a altura. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, vamos achar o apótema da base. O apótema da base vai ser o quê, gente? A aresta da base dividido por 2. 8 por 2 vai dar 4. Então, eu já sei que o apótema da base mede 4. E eu sei que o apótema da pirâmide mede 5, é só substituir na fórmula pitagórica. 5 ao quadrado igual a 4 ao quadrado mais h ao quadrado. Nota, gente, que esse triângulo aqui, ele é o quê? Ele é um triângulo pitagórico. Se ele é um triângulo pitagórico, ele está naquelas proporções 3, 4 e 5. Eu tenho duas proporções, 5 e 4. A terceira, obrigatoriamente, tem que ser quem? A terceira, obrigatoriamente, tem que ser o 3. Tudo bem? Como é que eu vou calcular a área da base, gente? A área da base vai ser o quê? Vai ser a aresta da base elevado ao quadrado. 8 ao quadrado, que vai dar 64. Portanto, o meu volume vai acabar sendo quem? O meu volume acaba sendo a área da base, que é 64, vezes a altura, que é 3, dividido por 3. Esses dois caras eu posso simplificar. Vai dar quanto? Vai dar 64 centímetros cúbicos. Beleza? Tranquilo? Vamos ver o último exemplo rapidinho antes que acabe o nosso tempo. Tá? Ó, é do ITA. A área lateral de uma pirâmide quadrangular regular de altura 4 metros, aliás, agora ficou melhor. A área lateral de uma pirâmide quadrangular regular de altura 4 metros e de aresta da base 64 metros quadrados vale. Eu quero descobrir o que, gente? Eu quero descobrir qual é a área lateral. E quais foram as informações que eu te dei? Eu te dei a medida da altura, eu te dei a medida da área da base. Como é que vai ficar isso? Vamos lá. Então, eu sei que eu tenho uma base quadrangular. A minha altura é de 4 metros. A área da base mede 64 metros quadrados. E eu quero descobrir a área lateral.
Quais são as informações que eu tenho, gente? Olha só. Como é que eu vou calcular a área lateral de uma pirâmide? Número de lados da base, que eu já sei, vezes a aresta da base, que eu posso encontrar, vezes quem? O apótema da pirâmide dividido por 2. Nota, se eu tenho a medida da área da base, eu consigo achar a medida da aresta da base, certo? Então, o que vai acontecer, gente? A área da base, que é 64, é igual a quem? A aresta da base ao quadrado. Eu quero descobrir o valor da aresta da base. Eu tiro a raiz quadrada do 64. Então, a aresta da base é a mesma coisa que o quê? Que raiz quadrada de 64, raiz quadrada de 64, que vai dar 8. Bom, então eu sei que a medida da aresta da base vale 8. E eu sei que a minha altura vale quanto, gente? A minha altura vale 4. Falta eu encontrar quem? O apótema da pirâmide. Como é que eu vou encontrar o apótema dessa pirâmide? M quadrado é igual a quem? Apótema da pirâmide ao quadrado é igual a quem? Apótema da base ao quadrado mais a altura ao quadrado. O apótema do quadrado você calcula como? Você calcula pela metade da medida da aresta da base. Então, o apótema da base vai ser o quê? 8 sobre 2, que é 4. Portanto, eu já sei a medida da altura e eu já sei a medida do apótema da base. Então, você vai ter o quê? Ó? Apótema da pirâmide ao quadrado é igual a quem? O apótema da base ao quadrado mais a altura ao quadrado. 4 ao quadrado é 16, mais 4 ao quadrado é 16. M quadrado, que é a altura da minha face, né? O apótema da minha pirâmide, vai ser igual a quem? A raiz quadrada de 32. Tirando a raiz quadrada, vou ter o quê? Raiz de 32, não é exata, mas eu posso fatorar. O apótema da minha pirâmide vai medir quanto? Mede 4, raiz de 2. Então, eu já sei o apótema da pirâmide, eu já sei a medida da aresta da base, e quantos lados vai ter a minha base? Se a base é quadrangular, vai ter 4 lados. Basta que eu substitua a minha fórmula. 4 vezes 8 vezes 4 vai dar quanto? 128 vezes a raiz de 2. 128 dividido por 2, a minha área lateral vai ser quanto? Vai ser 64 raiz de 2. Ok? Tranquilo, gente? Então, assim, pessoal, nosso tempo está acabando. Eu vou encerrar a gravação agora, tá? Deixa eu encerrar aqui. E